Foi o presidente Lula agora que tornou a música gospel como patrimônio nacional. Né? A Marcha para Jesus é resultado de um decreto do presidente Lula que tornou, na verdade, a marcha com um reconhecimento nacional, a Marcha para Jesus. Aí você vai, por exemplo, o Dia do Pastor, o Dia do Evangélico, todos esses dias que são comemorativos são importantes para o segmento evangélico, recebeu a sanção do presidente Lula. Não dá para sustentar essa tese de que Lula vai conseguir diminuir ainda mais essa rejeição. Muito pelo contrário, a tendência com a campanha, se não tivermos a censura que o Lula fez por decreto, aí ele próprio vai acabar fiscalizando, né, as eleições, de uma certa forma, as informações. Se a informação chegar para quem é cristão, vai ver que as pautas do governo Lula são pautas anticristãs. E nós temos aí, desde 2023, não quero nem falar do passado, né, que defendeu a legalização de aborto abertamente, o PL 1135, que era do PT, né? Mas eu quero trazer para 2023, como, por exemplo, a maior tragédia que a gente está vivendo na sociedade hoje, que é as bets, né, as casas de aposta. O governo Lula colocou as digitais. Foi graças à base do governo Lula, a tropa de choque dele no Congresso Nacional, que foi aprovado isso junto com o Centrão. A questão de drogas, o Lula já disse, né, que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Ele passa a mão na cabeça, tanto é que as comunidades terapêuticas nunca estiveram tanto à míngua para recuperar dependentes, porque o Lula sabota isso. Israel é muito caro para os evangélicos. Eu falo assim de uma forma serena, não sou evangélico, sou espírita, mas trabalho junto com os evangélicos e com os católicos no Senado e na Câmara também, né, nas nossas bancadas, e a gente vê, por exemplo, o aceno ao Hezbollah do governo Lula, passa a mão na cabeça do Hamas, que fez atentados lá em Israel. Agora, nessa guerra com o Irã, de que lado está o governo Lula? Está do lado do Irã. Então, a gente tem, por exemplo, não podemos deixar de falar do tema aborto. Né? Aqui um bebezinho de 11 semanas de gestação, fígado formado, os rins também todos constituídos, é o período que é feito o aborto. E o Lula diz que essa pauta de família, essa pauta de valores é atrasada. Fala dele no dia 5 de abril de 2022. Ele disse que deveria ser transformado em uma questão de saúde pública, o aborto, o assassinato de crianças. Aí você vai, por exemplo, para a questão que Lula, agora no último carnaval, com R$1 milhão do meu dinheiro, Juliana, dos impostos que você paga também, que a senadora Elisiane e que os brasileiros que estão nos assistindo pagam, Lula, a escola de samba que homenageou o Lula fez ali uma chacota com os evangélicos, colocando numa lata de sardinha. O presidente Lula nunca defendeu aborto, o presidente Lula nunca defendeu drogas, o presidente Lula nunca defendeu bets. O presidente Lula nunca defendeu o terrorismo, isso nada é verdade. Isso são recortes que a extrema-direita pega e tenta implantar e colar na sociedade brasileira, mas não cola. As bets, Girão, que eu e você combatemos dentro do Congresso Nacional, você sabe que muitos bolsonaristas votaram a favor. Muitos bolsonaristas votaram a favor das drogas. Primeiro que a senhora sabe que eu não sou extrema-direita. Isso é uma coisa que é utilizada como narrativa, né? Nós estamos ali no centro-direita e sou conservador, de verdade, né? Antes de entrar na política e continuo com essas pautas lá. A senhora sabe disso. Agora, contra fatos, não há argumentos, senadora Elisiane, né? Eu vou aqui passar para a senhora, primeiro mês do governo Lula, agora, primeiro mês, 2023, sabe o que ele fez? Ele retira o Brasil da Aliança Internacional do Aborto, que tinha 50 países trabalhando pela vida desde a concepção. Isso é o quê? Que mensagem é essa? Quer outra? A portaria do Ministério da Saúde, que ele revogou, que instituiu o protocolo de boletim de ocorrência para violência sexual. Isso interessa a quem? Isso interessa aos estupradores. Passa a mão na cabeça de estupradores. Eu estou até vendo a senhora na rua e eu fico até preocupado, porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma pandemia de violência, né? E esse governo simplesmente
não considera, não é efetiva exatamente o que a gente teve na mão em dezembro do ano passado, com a emenda minha no Senado Federal, para classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas que o são. E que é mais? A caderneta da gestante. Olha só que coisa. O governo Lula traz a expressão pessoas que gestam, para não falar mulheres ou grávidas. Isso é aceno para quem? Aceno para abortista. Então, eu vejo, por exemplo, a senhora fala que o governo Lula não é a favor das drogas. É sim, e está aqui o fato. Eu peguei, enquanto a senhora falava, ó, a PEC antidrogas que nós votamos no Senado Federal, sabe quem foi que votou contra? 9 senadores. Os outros todos, inclusive que a senhora diz que são bolsonaristas de direita, enfim, né, votaram a favor da PEC antidrogas, tolerância zero às drogas.